Tudo bem, alunos? Professora Verônica aqui. Vamos então para mais uma aula de explicação do 8º ano do ensino fundamental, PET 2, 2021, semana 4. Vamos aí com o tema regionalização mundial na Guerra Fria e pós-Guerra Fria. Bem, após a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, os Estados Unidos da América, Estados Unidos, EUA, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, firmaram-se como os estados mais poderosos do mundo, tanto economicamente quanto militarmente. Então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, as duas potências que emergiram dessa guerra, as duas grandes vitoriosas, foram os Estados Unidos e a URSS, ou União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acontece que essas duas potências, esses dois países, elas eram governadas e viviam sob regimes sociais, sistemas sociais e econômicos diferentes, opostos. Então, enquanto os Estados Unidos eram capitalistas, a União Soviética era socialista. Então, cada potência passa a buscar áreas de influência, passa a aumentar a sua influência e exercer a sua liderança para outros países, para outros grupos, e aí a gente vai ter a formação de um bloco comandado, um bloco capitalista comandado pelos Estados Unidos e um bloco socialista comandado pela União Soviética. Então, essa disputa de áreas de influência, ela vai ficar, nessa disputa ideológica, ela vai ficar conhecida como Guerra Fria. Por que recebeu esse nome? Porque essas duas potências, elas nunca iriam se enfrentar diretamente, porque sabiam, ambas tinham conhecimento do poderio militar de cada uma, e jamais elas iriam se enfrentar diretamente, porque sabiam que iriam causar mais uma terceira guerra mundial. Então ficava apenas no plano das ideias, era uma tensão psicológica entre o sistema capitalista e socialista, onde esses países buscavam exercer a sua liderança e ampliar suas áreas de influência econômica, militar e política. Então aqui a gente tem uma charge representando essas duas potências, o Tio Sam, e a União Soviética, a cor do comunismo, a bandeira comunista, representado aí pelo machado e pela foice, e a tradicional bandeira americana, as tradicionais cores da cultura norte-americana capitalista. O espaço mundial no período da Guerra Fria, então, estava dividido em 3 blocos, de acordo com as condições socioeconômicas de cada país e de acordo com o sistema adotado, se era capitalista ou se era socialista. Então, a gente tinha a seguinte divisão: o primeiro mundo, ele era formado pelos países capitalistas ricos, países capitalistas com elevados níveis de industrialização e condições de vida. O segundo mundo, ele era constituído pelos países socialistas, União Soviética e toda a sua área de influência. E o terceiro mundo, formado pelos países capitalistas pobres, com pouco ou nenhuma industrialização e baixos indicadores de condições de vida. Nessa época, o Brasil estava no terceiro mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, durante muito tempo, o Brasil vai estar classificado, inserido no terceiro mundo. Temos aqui o mapinha, com essa divisão aí de primeiro, segundo e terceiro mundo, que hoje não existe mais, porque a União Soviética ela se desmembrou, o socialismo fracassou em grande parte dos países, com exceção de alguns, que ainda continuam. E aí temos esse mapinha aí representando, primeiro, segundo e terceiro mundo, e é um mapa que não é utilizado mais hoje em dia. Com o fim da Guerra Fria, em 1989, 1990, a organização do espaço geográfico passou por grandes transformações que refletiram nas formas de produzir, pensar e fazer política no mundo. No início dos anos 90, a nova ordem mundial apresentava como centros econômicos e tecnológicos de poder os Estados Unidos, a União Europeia, o bloco econômico que vai reunir alguns países europeus, os mais ricos principalmente, e o Japão. Então, pós o final da Guerra Fria, se desenha uma nova ordem mundial, onde nós vamos observar 3 grandes blocos, que ainda
vai permanecer os Estados Unidos, a União Europeia, né, principalmente os países da Europa Ocidental, e não os países da Europa Oriental, né, que eram socialistas, e o Japão. Isso a gente está falando do início dos anos 90. Nesse novo período, destaca-se o processo de globalização, né, a emergência do processo de globalização, né, onde os países passam a se tornar mais integrados, mais interdependentes, né, onde começa a ampliar o comércio entre as empresas multinacionais, começa a ter uma grande expansão, né, dos meios de comunicação, dos meios de transporte. E aí esse mundo passa, né, antes esse mundo era bipolar, né, porque era dividido entre as duas potências, né, Estados Unidos e União Soviética, e a partir do fim, né, da Guerra Fria e decadência do socialismo, a gente vai ter a configuração de um mundo multipolar, né, com áreas, né, de influência bem definidas também, né. A gente vai ter esse novo mapinha, né, que a gente vai ver aqui mais para frente, que é a chamada divisão norte-sul, né? Mas antes, né? Então, o fim das disputas ideológicas entre os blocos capitalistas e socialistas tornou as diferenças socioeconômicas entre os países mais evidentes, né? Então, ficou bem fácil identificar, né, quais os países que eram mais desenvolvidos e quais os países que eram menos desenvolvidos. E aí, né, como já não existia mais essa disputa entre capitalismo e socialismo, já nos anos 90, resolveu fazer uma divisão, né, uma regionalização, colocando países do norte, né, que eram chamados os países ricos ou desenvolvidos, e os países do sul, onde estavam os países pobres ou subdesenvolvidos. E aí utilizou-se uma linha, né, mas era uma linha que não levava em consideração a linha do Equador, tá? Então, a regionalização do mundo no norte e sul foi definida com base em critérios socioeconômicos, ou seja, em desenvolvimento social e econômico. Então, não podemos confundir com a divisão do mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, né, porque não leva em consideração a linha do Equador. É uma linha que foi criada, diferente da linha do Equador. Então, há países considerados desenvolvidos localizados no hemisfério sul e países considerados subdesenvolvidos que estão no hemisfério norte, né? Então, a gente consegue observar aqui, ó, os países azuis, eles estão no norte, são chamados países do norte ou países centrais ou países desenvolvidos. E os países do sul são os países pobres ou periféricos, né, ou subdesenvolvidos, né? No caso, hoje em dia, a gente tem que colocar também que existem países emergentes ou países em desenvolvimento, né? Repara que a Austrália, apesar de estar no sul, ela está dentro do grupo do norte, né, que são os países ricos, né? Então, não leva em consideração a divisão do Equador, mas sim, né, faz uma espécie de estratégia aí para puxar a Austrália, né, para o grupo do norte, ok? Então, continuamos então, né, na próxima aula de explicação, ok? Então, um grande abraço, continuem se esforçando, um abraço virtual para todos aí.